Alô, alô, muito bom dia para você aí do outro lado, mais uma vez abrindo os trabalhos aqui com o valorinvest.com. Hoje, dia 16 de novembro de 2020, vamos falar dos eventuais riscos políticos que podem vir atrapalhar os seus investimentos aí do outro lado. Para ajudar a gente a entender que riscos são esses, a gente recebe hoje aqui o João Guilherme Penteado, sócio e diretor da Polo Investimentos. Como vai, João? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Gustavo, bom dia, Luiz, bom dia às pessoas que nos acompanham, tudo certo? Tudo certo, e a gente recebe também o Luiz Fernando Alves, que é sócio e gestor da Versa Asset. Como vai, Luiz? Obrigado pela presença. Tudo bom, Gustavo? Bom dia, João, bom dia a todo mundo. Antes da gente mergulhar nesses riscos políticos, a gente, como sempre, vai mostrar aqui o saldo da semana que passou, uma semana de ganhos aqui no Brasil. Ibovespa subindo quase 4%, o dólar comercial subindo também, ou seja, há riscos pela frente, a gente vai falar daqui a pouco deles. Lá fora, de maneira geral, vieram ganhos, S&P 500 em Nova York para cima, Stock 600 na Europa para cima, você vê aí o índice de Xangai não para cima. De lado, antes da gente falar desses riscos, eu quero saber do João e do Luiz, como eles acompanharam a semana que passou, começando pelo João. João, qual o seu resumo dos últimos pregões? Tudo bem, pelo que a gente sentiu aqui, a semana passada foi marcada por uma quase volta à normalidade dos mercados, né? Os mercados que estavam apreensivos com principalmente a questão eleitoral americana, acabou tendo um arrefecimento dessa imprevisibilidade, né? A gente viu o mercado em geral ficando um pouco mais aliviado de saber quem seria o presidente. E, particularmente, eu acredito que essa situação aconteceria com quase qualquer um dos dois, tá? Eu não acho que fosse uma situação onde, se o Trump ganhasse, a bolsa ia cair, ou coisa nesse sentido, até porque o Trump também era relativamente bem visto pelo mercado, né, pelos números que ele apresentou. Somado a isso, a gente viu que, anteriormente, o mercado vinha de um receio muito grande de segunda onda de pandemia, que também parece ter percebido um pouco a realidade dos fatos e que nós não estamos no mesmo momento lá de março, quando isso era uma incógnita, né? A gente já vê uma certa previsibilidade para o encerramento desse problema, e eu acho que os mercados estão um pouco mais tranquilos com relação a isso, e dado que sempre o fator de imprevisibilidade é considerado um fator de risco muito grande e afeta os mercados de maneira muito agressiva, a gente viu esse tom mais ameno, um pouco mais tranquilo, que pode dar até um tom aí para um eventual rally de Natal, né? Sim. E você, Luiz, como é que acompanhou? A gente teve algumas incertezas saindo da frente, né, do investidor. É por aí mesmo? Como é que foi o andamento dos últimos pregões para você? Concordo em gênero, número e grau com o João. Acho que o principal fator dessa última semana foi a redução de incertezas, né? Que, na verdade, ia ser reduzida de toda forma. E aí isso fez o mercado ter esse rallyzinho, né? E voltar aí para as máximas lá fora e tudo mais. Aqui a Bovespa melhorando também. E aí, passado esse momento, né? A gente volta a discutir os problemas que a gente já vinha carregando desde antes de tudo isso, né? Eu acho que foi exatamente o que o João falou. Uma melhora no meio de certezas. Ou seja, passado também esse radar tão focado lá fora, talvez agora a gente comece a se voltar um pouco para o radar interno. E eu já vou começar a passar para vocês, enfim, perguntas sobre esse tal risco político, né? A gente fala risco político, fica uma coisa quase etérea, né? Assim, uma coisa abstrata, o risco político. Também, enfim, no primeiro momento, antes de fazer uma pergunta específica sobre alguns riscos políticos que despontam no noticiário, quero saber de vocês quais são esses principais riscos políticos que vocês acreditam que os investidores devem ficar de olho. João, o que está no seu radar nessa caixinha de riscos políticos? Vamos lá. Os riscos que eu vejo são muito atrelados à questão fiscal, tá? Muito atrelados mesmo, né? A gente tem um risco político bastante elevado pelo fato das pessoas, Congresso, Senado, enfim, Executivo, todo mundo parece não se conversar adequadamente
no momento onde a gente tem uma condição fiscal de extrema fragilidade. O Brasil precisa aprovar reformas, e essas reformas precisam ser montadas a partir de uma estrutura que tenha viabilidade, né, de correr rápido no Congresso, no Senado e aprovação pelo Executivo, mas eu particularmente não acho que venha a acontecer da forma como o Brasil precisa que seja. Né? Pode ser que a gente seja surpreendido negativamente, mas eu acho que a falta de diálogo e a falta de comunicação e o próprio perfil dos políticos brasileiros é um tanto impeditivo nessa linha, né? Somado a isso, a gente tem alguns riscos diplomáticos. Eu acredito, não sei se o Luiz concorda comigo, mas a gente virou meme internacional, né, com aquela fala da pólvora, e se fosse em um outro momento, talvez isso criasse um ambiente de extrema dificuldade para o Brasil, mas como hoje a gente é visto como uma brincadeira lá fora, isso daí acabou sendo transformado em meme. Né? Eu acho que a gente precisa retomar uma construção diplomática de modo a favorecer as questões comerciais do Brasil. A gente precisa, sim, vender para a China, precisa, sim, vender para a Índia, para a Ásia, e também manter boas relações com os países desenvolvidos. Né? Eu acho que esses dois principais fatores de risco podem afetar muito o nosso crescimento daqui em diante. Você, Luiz, pensa na mesma linha? E eu queria saber também, e também para trazer um pouco a discussão, dando alguns pés atrás, como os eventuais riscos que você vislumbra podem afetar na prática os investimentos? Legal. Eu tô com o João mais uma vez. Acho que o primeiro, o segundo e o terceiro maiores riscos do Brasil hoje é o risco fiscal. E a única coisa que eu complementaria do que o João falou é muito em linha com o que a Adriana Fernandes escreveu no Estadão nesse final de semana, é que está chegando a hora da verdade. Porque o Brasil fez uma expansão fiscal brutal para poder combater a pandemia, e agora a gente tem que entrar na fase de reformas para poder dar a sinalização ao mercado de que a dívida pública é convergente, não divergente, e só assim o mercado vai poder melhor precificar os riscos e dessa forma impedir que a gente caminhe para um cenário explosivo, né? Porque isso é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, o mercado vai pondo em dúvida a sustentabilidade da dívida pública, com isso a moeda vai depreciando, o que vai inflacionando a economia, o que vai exigindo uma reação de política monetária que depois leva o Brasil a ficar insolvente pelo problema da dívida pública. Então, a gente precisa reconquistar essa confiança na convergência da dívida pública urgentemente. Agora é o momento que a gente vai ter que fazer as reformas, né, que o Congresso vai ter que trabalhar, é a hora da verdade. E aí o que eu adicionaria a risco disso tudo, que é uma coisa que particularmente me dá muito medo, é a da relação entre o Planalto e o Ministério ali da Economia, né, entre o governo, entre o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, estressar ainda mais e levar a uma ruptura. Né? Então agora é o momento onde as reformas impopulares vão ter que ser postas aí para andar. É o momento de gastar esse capital político, que até agora foi muito mal utilizado, vamos dizer assim, né, para fazer essas reformas, e é um momento onde o governo não está mais naquela posição que ele estava no início do mandato, de alta popularidade, quer dizer, a popularidade já caiu bastante, essa eleição municipal não trouxe um aumento de popularidade, né, para não dizer que teve uma redução, mas eu acho que trouxe uma sinalização de volta da velha política, né, o que a gente tem lido aqui nos jornais e tal, volta à política tradicional. Então, uma coisa que eu tenho muito medo nesse ambiente é agora a gente chegar no momento das reformas e aí você ter outro ruído daquela magnitude entre ministro da Economia e governo e levar uma ruptura. E por que isso é muito perigoso? Porque ninguém sabe quem estaria disposto a abraçar essa bomba, né, no lugar do Paulo Guedes. Então, apesar de a gente ouvir muita crítica em relação ao trabalho do ministro, da velocidade das coisas, eu ainda acho que o melhor cenário para o Brasil é que ele continue lá até o final, porque ele está imbuído daquela missão. Agora, uma hora, né, as pessoas se cansam, né, de ficar dando murro em ponta de faca. Então, acho que esse é outro risco que eu
colocaria no radar. E a forma como isso afeta aqui os investimentos e o dia a dia, principalmente, é esse. Assim, a gente tem hoje uma conjuntura macroeconômica que, se for mantida, vai ser muito benéfica para o Brasil, vai trazer crescimento, vai trazer desenvolvimento, que é esse juro super baixo, estimulando a economia, né, sem um surto inflacionário. Só que para isso acontecer, a gente precisa que essas reformas avancem, e se não acontecer, o que a gente deve sentir é o aumento da taxa de juros, que prejudica o crescimento das empresas, o aumento da inflação, que prejudica o poder de compra, afeta o consumo varejo, e aí a gente sente nos investimentos, seja por uma performance pior das ações, né, nesse ambiente, e as pessoas sentem isso no bolso mesmo, né? Então eu acho que é por aí que isso afeta a gente diretamente. Eu acho que, passando a bola para o João, me lembrou da semana passada, o ministro Paulo Guedes chegou a falar em risco de hiperinflação e calote de dívida. Depois ele já foi encarado, na verdade, com um mix de uma percepção de que era um exagero, e ao mesmo tempo todo mundo ficou meio com orelha em pé também, né? Com o cabelo ali demonstrando um certo susto. Eu queria saber do João, assim, se ele acredita que é um exagero essa fala de ameaça de hiperinflação rondando o Brasil, ou se de fato é um risco real que o investidor deve estar atento. Então, o que eu vejo nessa questão fiscal? Eu acredito que o governo brasileiro está dançando ao lado de um penhasco, tá? E vendado, ainda por cima, né? E dançando felizão da vida, e qualquer hora, se cair, caiu. Fazer o quê? Tava ali, né? É essa sensação que passa, entendeu? De que ninguém está percebendo o tamanho dos riscos. Para que vocês tenham ideia, a última vez que a gente teve um endividamento tão grande, né, com relação ao tamanho do PIB, foi no governo Sarney. Então, se você pegar a conjuntura de pequenos fatores, a gente vive um cenário bem esquisito. A gente vem de uma pandemia que ainda não acabou e que afeta muito e que teve um impacto grande na relação de oferta e demanda, porque inicialmente travou toda a demanda e, num segundo momento, travou toda a oferta, né? A gente teve uma depreciação cambial absurda que tem efeito, sim, nas commodities e no impacto na inflação, principalmente para o consumidor final e para o consumidor de menor renda. Então, a gente tem hoje um pequeno surto inflacionário, principalmente voltado às commodities por questões sazonais e somado à depreciação cambial. E o risco fiscal, que é o grande vilão da história, parece não ser tão levado a sério, né? Mas os países que gastaram tanto quanto nós na proporção foram apenas os países super bem desenvolvidos e países como Peru e Chile, que têm dívidas que dá em torno de 1/4 na proporção do seu PIB, né, da dívida brasileira. Então, a gente tem um momento bem delicado, onde, como o Luiz comentou, a gente precisa partir para as reformas. Só que eu não sei, particularmente eu não sei se as reformas vão ser aprovadas ou vão ter um empenho da maneira que deveriam, pois nos próximos 2 anos, né, existe aquela máxima no Brasil, nos primeiros 2 anos de mandato se trabalha, nos outros 2 se busca reeleição. E a gente acabou de passar pela primeira eleição, que dá o tom disso daí, e a gente viu a velha política crescendo, o centrão ganhando força, ganhando mais poder, e com isso mais poder de barganha também junto ao governo, e a gente sabe que prefeito no Brasil costuma eleger deputado. Então, talvez a gente veja um endurecimento da disputa política, ao invés do foco, onde a gente precisa que seja de fato focado as energias, que são a reforma administrativa, que na minha opinião deveria vir antes da reforma tributária, e por consequência a reforma tributária, a qual a gente corre o risco de ter um aumento de impostos travestido de reforma. Tá? Isso é o que a gente vem sentindo, pelo menos com os inícios de negociações e propostas, né, de que haverá uma simplificação somada a um aumento. E aí, somando tudo, a gente tem aquela questão de inflação sazonal, com a depreciação cambial que acaba impactando nisso, somado a um risco fiscal gigantesco e uma má vontade política, onde o que a gente vê que deve ser primeiro aprovado é uma reforma tributária que é um aumento de impostos. Ou seja, se a gente já tem um PIB potencial muito baixo devido à questão tributária, burocracia, etc.,
a gente pode deixar ainda mais de crescer, e dentro dessa relação do nosso PIB, a gente sabe que o governo não tem dinheiro para investir. Então, o governo é um freio hoje para os nossos números, né, de economia. Somado a um potencial aumento de impostos, a gente pode frear ainda mais a iniciativa privada, que vem numa retomada gradual e adequada, até surpreendendo positivamente, e isso gerar mais um período de estagnação econômica com potencial de inflação por vamos lá, o mercado vai ficar olhando errado, olhando mal o Brasil, né, que já vem olhando mal. A nossa bolsa vem se sustentando com a migração do investidor interno saindo da renda fixa para a nossa bolsa. Alguma coisa está vindo lá de fora agora, nesses últimos dias, mas também, vamos lá, a gente está em menos 40% quando nós dolarizamos, né? Então o Brasil está de graça. E ainda assim as pessoas não estão confortáveis em mandar dinheiro para o Brasil. A gente não tem juro, tem um potencial pico inflacionário, mas eu não levaria isso muito em consideração. Mas a situação do potencial crescimento econômico do Brasil é agravada pela situação fiscal. E isso me preocupa muito, tá? Nesse cenário todo que o João estava falando, Luiz, a gente tem, e juntando um pouco a questão política com as reformas, né? A gente tem tido na figura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma oposição muito forte, por exemplo, à ideia de uma nova CPMF. Ele está de saída. Essa ideia de tarifar novamente transações financeiras, eu queria ouvir de você, enfim, como você entende os eventuais riscos que podem surgir daí, e na prática, eu queria também ouvir de você por que o mercado, em geral, torce tanto o nariz para essa ideia, e se é um risco a se considerar com a saída do Rodrigo Maia uma maior facilidade para a nova CPMF entrar na reforma tributária. Entendi, legal. Então, nesse ponto é interessante frisar o seguinte, que toda a discussão se dá em torno ali do teto dos gastos, né? Essa discussão sobre... Só que, na verdade, o que tem que ser dissociado é que o teto é um teto de gastos, né? Então, você criar novo imposto sem abrir um crédito suplementar não resolve o problema do teto dos gastos. E isso é muito bom, no sentido de que, inclusive, na sexta-feira, o Paulo Guedes, naquela live que ele fez no Ministério da Câmara de Comércio Exterior, se não me engano, ele foi muito enfático na defesa do teto dos gastos, que a defesa do teto dos gastos é um limitador já para empurrar, para mudar, como ele próprio fala, o arcabouço econômico, no qual você reduz o tamanho do Estado e libera aí para o crescimento do setor privado na economia, né? Então, posto essa discussão, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu concordo que é horrível você ter mais imposto, mas pensando no benefício que traria a convergência da dívida pública mais rápida, sem você aumentar o gasto público, eu não seria totalmente contra você ter um aumento marginal de imposto se isso fosse com esse propósito. O grande risco que eu acho é a gente ter uma aprovação de uma CPMF para ocasionar aumento de gasto público. E nesse ponto eu acho que a saída do Rodrigo Maia é sim um risco, porque o Rodrigo Maia tem sido bastante veemente também em relação à defesa do teto dos gastos. Então a grande chave é realmente o tal do rompimento do teto dos gastos, o jeitinho para romper o teto dos gastos. Isso aí é a coisa mais perversa que pode acontecer para o Brasil nos próximos anos. Isso foi no final do dia. É curioso que a gente, na época, quando o Temer gastou o capital político dele para fazer o teto dos gastos ao invés da reforma da Previdência, ele foi muito criticado por isso, né? Porque tinha essa impressão de que foi uma inversão de prioridade. Mas hoje a gente vê o quão forte foi esse teto dos gastos. Se nós não tivéssemos ele hoje, provavelmente a gente já teria vivido um overshoot cambial muito mais forte do que a gente está tendo, porque você teria a perspectiva de um governo sem freio para gastar e uma dívida pública certamente explosiva. E aí, para o arcabouço se desmantelar, né, é muito fácil, né? É como se fosse um pêndulo ao contrário, é muito difícil equilibrar, ele sai do equilíbrio muito rápido, né? Então é por isso que primeiro ponto, eu acho que tem que haver essa manutenção do teto dos gastos, e aí eu tenho medo sim de uma saída do Rodrigo Maia nesse aspecto.
Por outro lado, a recriação do imposto é muito ruim mesmo, que nem o João falou, a CPMF todos falam que ela é ineficiente, é um imposto que aumenta a desigualdade, no sentido que ele acaba tendo um peso desigual e tal. Tem outros aumentos de imposto que eu acho que poderiam vir na frente, como, por exemplo, a tributação de dividendos, que para mim já é um caso perdido, apesar de muita gente ainda defender, eu acho que essa vem, e eu não acho que seria ruim se isso acontecesse com a manutenção do teto dos gastos, sem aumento da dívida pública, sem aumento dos gastos públicos, né? Porque é aí que mora o problema, é aí que está o problema grande. Ou seja, se fosse algo para amortizar a dívida e não criar novos canais de investimento, você considera que seria algo positivo até? Eu considero que seria algo marginalmente positivo, porque você pensa só, se você tiver a perspectiva de convergência de dívida pública mais rápida, você provavelmente vai ter um real voltando aí, apreciando em relação ao que ele está agora, o que vai ter um efeito benéfico na inflação de bens e commodities, que nem o João bem citou, que tá passando por um pico, o que vai ter um efeito benéfico na curva de juros de médio e longo prazo. Então você vai ter um juro ali daqui de 4, 5 anos à frente caindo, o que vai estimular a economia. Então você tem um efeito aí de segunda ordem, que pode ser um crescimento mais forte, um potencial mais forte, que justifica isso. O problema é que se for feita a velha fórmula de sempre, e aí a gente cai nesse problema, isso é muito frustrante em Brasil, né? Porque a gente está sempre flertando, como o João bem definiu, está sempre ali dançando na beira do vulcão, e é sempre a política dominando a notícia, né? Quem tinha que estar dominando a notícia era o setor privado, eram novas tecnologias, novas empresas, e não. A gente está sempre perdendo tempo debatendo o que vai ser o próximo passo desastroso dos governantes, né? Então é muito frustrante isso, e o problema todo é esse, está nos gastos, né? Bom, a gente já, tanto você quanto o Luiz passaram um pouco já pela política de juros. Eu queria saber especificamente um pouco mais como você tem visto a política de juros aqui no Brasil. Claro, tem um grande incentivo aos juros baixos, que não vem nem de hoje, na verdade, né? Já vem de lá para trás, com a economia patinando aqui no Brasil. Mas eu queria saber de você como você vê, e que tem sido pontuado também pelo Banco Central, o risco político entrando nessa jogada e o quanto ele pode atrapalhar essa trajetória de juros baixos aqui no Brasil, juros que devem, ainda que subam, não subir mais para aquela coisa estratosférica que a gente tinha aqui no Brasil, né? Mas, enfim, quero ouvir de você. Tá, Brasil sempre teve uma estrutura de juros meio absurda, né? Mas também isso é consequência da nossa fama de mal pagador. Então é natural que quem tem histórico de calote acabe tendo que pagar mais juro na hora de emprestar dinheiro, né? Mas independente disso, a gente vê um cenário de hiato do produto. O que isso significa? Significa que a nossa economia pode crescer sem gerar pressão inflacionária, porque a gente tem capacidade ociosa na economia, e agora com a pandemia a gente também tem um número imenso de desempregados que podem gerar um crescimento econômico ao voltar ao emprego sem necessariamente gerar uma pressão inflacionária de curto prazo, tá? O que isso na prática significa? Significa que há espaço para manutenção de juros baixos, né? A gente tem que se preocupar um pouquinho com esse pequeno pico inflacionário que a gente está vivendo agora, com uma eventual depreciação cambial muito acelerada, mas existe espaço sim para manutenção de juro baixo, muito pela ineficiência econômica, tá? Não porque a gente atingiu um nível saudável de dívida que nos permita cortar juro ou coisa assim, né? Muito pelo contrário. E quando a gente para olhar o mercado futuro de juros, a gente vê uma certa distorção hoje na curva de juros pela percepção de risco do Brasil. A gente vê o juro futuro de médio prazo num patamar muito mais alto do que a expectativa de fato do juro chegar, considerando a taxa Selic, devido a essa percepção de risco muito, muito grande, tá? Então, eu vejo como uma eventual oportunidade de curto, médio e longo prazo, quando a gente traz aí para os investimentos, né, no curto e no médio prazo, talvez um pré-fixado, um título IPCA mais taxa, podem ser oportunidades interessantes para você se proteger dessa continuidade de juro muito baixo, e ao mesmo tempo o juro muito baixo ele gera um impacto positivo econômico, como bem colocou o Luiz, né, onde a gente vê
uma sinalização de melhora de indicadores, principalmente na construção civil, que é altamente empregadora, na compra de bens de capital e bens duráveis, né, que tenham até financiamento de longo prazo envolvidos, mas a gente acaba tendo uma percepção geral hoje positiva do impacto desse juro baixo. No entanto, a gente tem que tomar cuidado para que não façamos o que foi feito há alguns anos atrás, no governo Dilma, quando os cortes de juros vieram de maneira excessivamente agressiva, numa situação fiscal e econômica que não comportava isso, e depois a gente teve um efeito rebote, né? Onde a gente teve que jogar lá em cima para tentar segurar a questão inflacionária. Não acho que vá se repetir isso daí, mas a gente tem que cuidar de volta com a questão que foi muito bem pontuada pelo Luiz, do teto dos gastos e das reformas administrativas e tributárias, porque, principalmente, na minha opinião, a reforma administrativa é o divisor de águas para o futuro do Brasil. Por quê? Porque o Brasil hoje não tem dinheiro para investir, né? O dinheiro, a grande parte, vai em gastos obrigatórios, e se você não remodelar essa estrutura, você vai continuar não tendo dinheiro para investir, mesmo que se você aumentar os impostos, e esse é um risco muito conhecido e muito habitual do Brasil dos últimos 20 anos, cada aumento de impostos significa aumento nas despesas obrigatórias, principalmente com funcionalismo. Esse é um ponto onde não tem como manter, né? E essas tratativas de eventuais, vamos ver se ano que vem a gente respeita o teto de gastos, é uma tragédia econômica, né? Então é por isso, esse medo, esse receio, que o juro de médio prazo está bem mais alto do que economicamente a gente acredita que vai ser uma inflação sob controle e uma taxa Selic subindo gradualmente a partir do segundo semestre do ano que vem, ou até 2022, dependendo de como a economia andar, né? Em contrapartida, a gente teve também uma grata surpresa a curtíssimo prazo, que foi a nossa economia não caiu tanto quanto esperávamos, né? Muito devido aos estímulos fiscais, mas a gente tem que sim tomar cuidado, porque uma dívida muito alta, com um eventual potencial de pico inflacionário ou de saída de capitais que gera uma depreciação cambial, vinculado a uma situação de fragilidade fiscal e econômica como a gente vive, pode ser um risco muito relevante para médio prazo. Então, sim, como o Luiz falou, eu acho que o tom do negócio primeiro ponto, não pode cair o teto de gastos sob hipótese alguma. Isso daí é incontestável, porque isso daí é basicamente aquela regrinha de você pegou um caso aí de um consumidor compulsivo. Primeira coisa que você faz na carteira dele, ajudando ele a cuidar do próprio dinheiro, é o quê? Fazer ele gastar menos do que ganha. Ponto. Isso aqui é o básico do básico. O Brasil sempre gastou mais do que ganha, até o teto de gastos, tá? E agora a gente teve um evento atípico que vai fazer com que, esse ano não precisa respeitar o teto. E o consumidor compulsivo voltou a ter aquela sensação de satisfação ao gastar mais do que ganha, né? E talvez ele queira manter isso daqui para frente. Isso é muito perigoso, porque ele já vem endividado e vem renegociando suas dívidas, né? Rolando dentro do Tesouro e tudo mais. E aí a gente precisa dar continuidade ao plano de recuperação fiscal e não caminhar em direção oposta, né? Eu acho que esse é o grande risco e que impacta hoje os juros de médio prazo, tá? No juro futuro, né? Nessa relação de juro futuro andando de uma forma, enquanto a taxa Selic anda de outra. Sim. Luiz, assim, pelo que o João está falando e pelo que você falou até aqui também, eu acho que a gente vive uma situação, a gente está diante de uma bifurcação, né? Assim, de um cenário 880. Ou continua tudo bem com as suas 1000 aspas, né? Tudo bem dentro da realidade nacional, ou a gente volta para o que foi o Brasil na grande parte dos seus anos de história. Colocando os juros nesse cenário, você acredita que também existe esse cenário de 8,80 para os juros? Eu queria saber também se você acha que os juros no Brasil, diante de todos esses riscos, se eles estão no lugar certo. Eu acho que sim, eu acho que a gente está exatamente nesse momento da hora da verdade, nesse momento crucial,
E o que eu acredito nesse caso é o que uma vez me falou o estrategista do Morgan Stanley, o Gui Paiva, que é um cara super conhecido, super conceituado, e acho que ele definiu perfeitamente o que é o Brasil. O Brasil é um aluno nota C. O que é um aluno nota C? É aquele aluno que não é o nota A, que seria o aluno que já teria feito essas reformas de forma proativa, já estaria com tudo encaminhado, nem é o aluno nota D, que no caso rompe o teto dos gastos e aí vai embora e vira uma Argentina da vida e tudo mais. Então eu acho que essa definição é perfeita, que é aquela história, a gente está sempre flertando com desastre e aí ali no finalzinho a gente tira a nota C, que é o que precisa para passar de ano e avançar para a próxima fase. E o que indica é que a gente está justamente chegando nesse momento no qual a gente está quase, o aluno está quase repetindo de ano, né? O Brasil, no caso, está quase repetindo de ano. E essa agora é a hora que o Brasil vai precisar sentar e estudar para tirar a nota C. Eu acredito que a gente vai de novo tirar a nota C, que vai de encontro com o que o João falou, que não vai ser a melhor reforma do mundo, vai ser difícil, vai demorar mais do que a gente imagina, do que a razoabilidade determinaria, vão ter algumas inversões, como por exemplo essa história de a gente não ter o orçamento ainda e tudo mais, vai ser complicado, vai causar volatilidade, mas no final do dia o arcabouço macro vai ser preservado. Agora, a gente nunca pode excluir a possibilidade de o aluno, de fato, repetir de ano, que nem foi lá na década de 80 e que nem pode acontecer. Então, a gente precisa ficar atento e monitorando bem de perto tudo que está acontecendo, mas eu acredito que no final é isso. A gente vai chegar lá, aos trancos e barrancos, mais uma vez. E dentro desse cenário, como é que você observa a política de juros aqui hoje no Brasil? Então, dentro desse cenário, na verdade, assim, a curva já está bastante inclinada. A curva de juros, na minha opinião, já diz que o Brasil deu errado. Tá? Então, se você olha a curva de juros hoje, tem, sei lá, 9 altas de 50 basis points nas próximas 9 reuniões, começando pela próxima agora. Então, isso é um cenário no qual a inflação já escapou do que a galera gostaria, já escapou da meta, IPCA. Então, já é um cenário no qual essas reformas foram piores. Então, na minha opinião, óbvio, né, se repetir de ano, o céu é o limite, você vai ter que ter, se for preservado lá o regime de metas de inflação, né, se ele não for abandonado, e aí a gente não sabe qual é a loucura que pode acontecer, mas eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mas sendo preservado o regime de metas de inflação, o que aconteceria seria um choque nos juros, provavelmente, que aí o céu é o limite, né? Essa ponta curva que já tem bastante alta incluída, subiria ainda mais rápido. Por outro lado, se a gente continuar seguindo na trilha, eu acredito que tem espaço para essa curva de juros futuro diminuir, cair, né? Como bem o João falou também. Eu acho que essa já tem bastante coisa ruim embutida ali nos juros. Eu diria que hoje o câmbio e os juros são as duas variáveis mais fora do lugar. Assim, a Bolsa não passa tanto essa mensagem de bagunça quanto os juros e o câmbio. Tem muito mais fluxo, né, hoje do que tinha vis-à-vis expectativas antes, né? É tudo muito pró-bolsa, né? Isso às vezes acaba matando um pouco a coisa, né? Dois fatores eu acho que influenciam muito. O primeiro deles, como o João bem pontuou, é a entrada de pessoas físicas, né? Essa enxurrada, essa nova realidade que engoliu o fluxo de saída do estrangeiro. E a outra coisa é que no final do dia a inflação elevada ela não é ruim para as ações, né? Se você partir do pressuposto que a empresa ela consegue repassar a inflação na receita sem perder volume de venda e mantém a mesma margem líquida dela, a mesma rentabilidade que ela tem, então o lucro também cresce a inflação. Então, por essa forma, a Bolsa ela é um pouco mais blindada, vamos dizer assim, desse cenário inflacionário. O problema é que quando você tem uma inflação muito forte, você tem quedas nos volumes que as empresas vendem. Aí a Bolsa é afetada adversamente. Então, essa combinação de coisas eu acho que justifica por que a Bolsa em reais, né, não é um cenário tão catastrófico. Agora, em dólares, que nem o João falou, é a pior Bolsa do mundo esse ano, né? É uma coisa assim de maluco. O real é a pior moeda disparada aí, dentre as grandes do mundo, né? Então, realmente aí dá para ver a quantidade de prêmio de risco que você tem no mercado, no real e nos juros. No ano a gente caminha já para quase 40% de desvalorização do real. João, vocês pontuaram no começo aqui da live sobre as falas controversas
digamos, do presidente Jair Bolsonaro, e elencando aqui, enfim, imagino que todo mundo que está vendo sabe já do que eu estou falando, né? Na semana passada, num só dia, veio uma saraivada de coisas, né? Ele chamou o Brasil de maricas no tratamento em relação à pandemia, ele festejou a interrupção de pesquisas da Coronavac, ele ameaçou de uso de pólvora contra os Estados Unidos. Como o mercado, nessa coisa etérea também, né? O mercado, como se fosse uma coisa só, mas como essas notícias batem nos ativos e chegam nos agentes econômicos? Porque tem uma percepção muitas vezes que os participantes do mercado não ligam muito para isso, ou relativizam isso. Na prática, como você percebe que esse tipo de evento tem sido repercutido entre os participantes do mercado? Tá. Assim, aparentemente, a gente já deu muito mais razão à política do que vem dando, tá? Quando a gente para olhar o fluxo da Bolsa, o que acontece e tudo mais, até pouco tempo atrás, nós vivíamos um cenário onde o tom político dava o caminho da nossa Bolsa, né? O impeachment da Dilma foi a prova disso, né? Quando começou a enfraquecer o processo de impeachment, a Bolsa afundou ao longo de 2015, e aí 2016, quando começa a fortalecer de volta esse processo, muito antes de acontecer o impeachment, a Bolsa começa a correr absurdamente, né, e com altas e altas. Então, dito isso, feita essa breve explanação, a gente entende o seguinte, ficou tão trivial e tão habitual a pessoa que ocupa o espaço de presidente no Brasil falar um monte de asneira, que o mercado já não está mais tão preocupado com isso, tá? Infelizmente, ou felizmente, não sei, mas a gente vê um pouco dessa forma, porque tem cada absurdo todo dia, né? Eu lembro que em 2018 eu fazia minhas palestras e eu comentava que o Bolsonaro seria a Dilma da direita. Tá? E o pessoal ficava extremamente revoltado comigo, né? Até porque ele era popular e as pessoas votariam nele, e era muito negativo para quem vota nesse candidato ter uma percepção de que ele é exatamente a mesma coisa que você mais abomina. Mas a gente sentia isso, né? E o fato do cara ter acesso à internet provou que realmente era mais ou menos por aí, né? Só errando na comunicação, né? Eu acredito que poderia ter um pouco mais um discurso alinhado ao cargo de presidente de uma nação como é o Brasil, que está entre as maiores economias do mundo, mas não acontece, né? E ao não acontecer, isso cria muito burburinho político que afeta votações e decisões e a relação principalmente com o Congresso. A gente vê como é negativo, porque essa metralhadora de bobagens que disparada contra todos e a qualquer momento, acaba sendo um fator de isolamento do próprio governo. E quando o governo se isola, ele tem que fazer aqueles acordões que ele se propôs a não fazer num primeiro momento. Ele tem que ouvir o que os outros querem para ter um apoio político minimamente razoável para aprovar parte daquilo que se propôs a aprovar. E isso é bem negativo, né? Mas as bobagens do dia a dia em si, eu não tenho visto impactar de forma tão relevante o mercado, pois, como eu acabei de comentar, já tem sido visto como piada, tá? Essa questão da pólvora virou meme internacional. O que nos preocupa, muitas vezes, é aquele ciúme do mérito. O Paulo Guedes está sendo cotado para ser próximo presidente, então vamos cortar. Isso daí é o que nos preocupa de fato, tá? Essa tentativa de focar na eleição e não no governo, pelo menos a percepção disso daí, nos traz um tom muito negativo para o cenário econômico e para o cenário de aprovação de reformas. Eu acho que há um grande risco político, é o risco de contágio, né, da bobagem lá com relação à queimada da Amazônia se tornar um problema para a aprovação de uma reforma tributária, por exemplo. Esse que é a percepção de risco maior que eu tenho com relação a essas falas desmedidas e essas bobagens em série que a gente vem vendo acontecer, né? Luiz, e você? Eu queria saber também como é que você vê, enfim, a interferência desses eventos nos ativos, nos agentes do mercado, e mais especificamente, aproveitando já, pegando carona na resposta do João,
como é que isso pode ser prejudicial no âmbito internacional, especificamente na tratativa do Planalto em relação à questão climática, que pode agora, né, tende pelo menos com a eleição de Biden nos Estados Unidos, as coisas ficarem um pouco mais sérias, digamos assim, nesse sentido. É algo a se monitorar de fato? Como é que você está olhando para isso tudo? Antes eu concordo com o João que, assim, ainda bem que vale a lei dos retornos marginais decrescentes para isso também, né? Que é exatamente isso. A mesma coisa aconteceu com o Trump e a China. Assim, a guerra comercial no início causava terremoto no mercado, depois da 10ª ameaça, o mercado já passava por cima e falava, é só mais uma. E amortece, né? Amortece. Os destemperos, as loucuras também vão nessa direção. Agora, o que realmente causa um comprometimento é a falta de comprometimento com a agenda do Paulo Guedes. Acho que esse que é o problema. Por trás dessas loucuras todas, tem ali um discurso contra essa agenda de redução do Estado e tal, do Paulo Guedes, que aí sim temos um problema sério. Eu acho que o grande demérito dessa loucura toda é você criar uma nuvem na frente do caminho que estava sendo traçado desde o início, que foi o caminho que elegeu o presidente, né? Isso eu acho que é o mais grave de tudo, né? Então, você elegeu uma plataforma liberal para a economia, que pregava a redução do Estado, sem aumento de tributação, e hoje que a gente discute é totalmente o contrário, é aumento do Estado, através do teto dos gastos, compensado de alguma forma por aumento de tributação, e por aí vai. Então, aí tem um problema grave, e aí óbvio que o parlamentar lá vai defender, vários são fisiologistas, né? Então, sem essa orientação, claro, sem o governo lutando por esse caminho, fica difícil deles abraçarem. E em relação à política ambiental do Biden, eu quero ver aqueles 20 bilhões de dólares que ele prometeu lá no debate com o Trump, chegando aqui para o Brasil para combater o incêndio da Amazônia, né? Eu acho que sim, a eleição do Biden vai jogar os holofotes em cima disso, mas se for esse o tratamento que ele quer dar, que eu acho, aliás, um tratamento muito bom e muito justo, eu acho que no final do dia pode ser um win-win situation, né? A depender se o Brasil vai tratar isso com ideologia ou vai tratar isso de forma objetiva, né? Então, temos que ver como é que isso vai evoluir. É um risco, com certeza, mas é também uma oportunidade. Falando desse jogo de risco-oportunidade, agora a gente já falou de vários riscos, eu quero saber um pouco de vocês, como é que os investidores podem tanto se proteger quanto encontrar oportunidade no meio disso tudo. Começando pelo João, quando o investidor olha para a carteira de ativos dele, o que ele tem que ter e o que é mais perigoso ter no meio desse cenário turbulento trazido pela política, João? Tá. Hoje em dia, com a política como está, grande parte das coisas é meio perigoso ter, tá? Então, feita essa ressalva, a gente vê oportunidade em diversas classes de ativo, tá? Por exemplo, ações Brasil podem se beneficiar de um cenário de estabilidade ou mesmo um quê de instabilidade, dependendo do setor. Então, nós não temos nada contra ações Brasil. Brasil, em dólar, está barato. Então, apesar de todos os riscos locais e riscos fiscais e tributários e tudo isso que a gente discutiu aqui, a gente vê que uma melhoria dessa percepção de riscos pode gerar um fluxo de entrada de capitais no Brasil muito acelerado, porque em dólar a nossa bolsa está muito depreciada, né? Ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, oportunidades em fundos imobiliários. Fundos imobiliários ainda tem um quesinho ali de uma percepção de indefinição quanto à questão dos dividendos que podem ser tributados, mas a tendência é que seja uma troca tributária e não só um aumento tributário nesse sentido, né? Reduz o imposto na pessoa jurídica e passa a tributar a distribuição dos dividendos. Então, acaba blindando a estrutura. E a gente vê um cenário onde os fundos imobiliários foram duramente penalizados e a gente tinha uma cotação de IFIX num patamar muito mais alto, num juro mais alto do que o atual. E o IFIX costuma andar inversamente proporcional à taxa Selic. Então, por mais que a gente vislumbre altas de juros daqui a pouco, a gente acredita que tem muito espaço para retomada nesses ativos, porque eles te trazem uma proteção da inflação, existe o fluxo de migração da renda fixa para a renda variável, e hoje você consegue encontrar excelentes ativos pagando 6, 7% ao ano
de dividendos isentos, e enquanto o investimento em imóveis, de fato, ainda está muito incipiente em termos de aluguel, né? A gente vê ali um yield de 3% ao ano nos imóveis residenciais e comerciais em grandes capitais. Então, a própria pandemia abriu muita oportunidade, e muito fundo fez subscrição, né? Aumentou o seu capital e passou a adquirir galinhas mortas no mercado. Então, a gente vê um potencial de retomada bacana nesses produtos e também uma proteção contra riscos Brasil no IPCA mais taxa. Existem hoje bons ativos, as empresas vêm buscando no mercado financiamento, então a gente vê CRI, CRAS, debêntures, etc. E lembrando sempre que quem é conservador e mesmo quem é agressivo tem que manter pelo menos um pedaço da sua carteira em uma liquidez sem risco, sem volatilidade para eventuais despesas de curto prazo. A gente sugere de 3 a 6 vezes seu custo mensal nessa liquidez absoluta, né? Então, as pessoas têm que tomar cuidado também, não é só porque existem oportunidades em mercados mais voláteis que elas devem colocar todo o seu capital ali. Tá? A gente vê oportunidades mais nessas classes de ativos, né? E dentro da Bolsa é setorial, né? Aí é uma análise, o Luiz vai conseguir responder com muito mais precisão do que eu, mas a gente vê alguns bons setores aí dando oportunidade e vê, por exemplo, esse movimento do e-commerce sendo um movimento que veio para ficar, não é um movimento que vem para ser substituído. Então, as empresas que se destacaram nessa adaptação podem sim apresentar melhores resultados ao longo do tempo. E também o setor financeiro, que na minha opinião foi o que mais sofreu por uma percepção de que a inadimplência ia explodir, ia ter muito problema para os bancos. A gente vê uma situação onde os bancos agora começam a liberar seus balanços de tanta provisão para crédito duvidoso, e a gente está percebendo que o ano de 2020 vai ser melhor do que o esperado. Isso pode gerar ainda um ralizinho de Natal, pode gerar um fluxo positivo para os próximos meses, e isso pode agradar o pessoal, mas sempre tentem, eu vou entrar no mercado de risco, entrem com muito cuidado, porque a gente sabe que hoje o nosso mercado, além de ser dominado por pessoas físicas que tomam decisões muito mais emocionais, gerando muito mais volatilidade, a gente tem esse conjunto de riscos que podem impactar negativamente o nosso mercado. Então, é sempre em doses homeopáticas, né? Ainda mais porque o nosso público, o Brasil em geral, não é um investidor experiente em bolsa. Então, eu sugiro entrada em bons fundos de ações para quem quer aplicar em ações. Busca ali o fundo do Luiz, busca outros fundos também do setor, né, que são fundos geridos por pessoas profissionais que sabem o que estão fazendo e são pagas para isso. Né? Então, o brasileiro tem que perder essa percepção de que eu vou economizar a taxa de administração, vai lá e compra porcaria na bolsa e só perde dinheiro. Então, e é lembrar que chama mercado de risco por algum motivo, né? Exatamente. Chama mercado de risco. Luiz, eu quero saber também de você como é que está sendo, enfim, especificamente sobre o Fundo Versa, né? Como é que está sendo o seu trabalho de gerir riscos e oportunidades, não só entre esses riscos políticos, mas, afinal de contas, em meio à maior crise em muitas décadas, né, que o mundo está enfrentando. Eu quero aproveitar para emendar uma pergunta sobre governança do Versa, que chegou aqui para a gente, do Diogo Vanderlei. Ele gostaria de saber como você está dividindo o seu capital próprio entre os fundos do Versa. Tá legal. Antes, só fazer um parênteses aqui, que o mercado deu uma animada agora, que acabou de bater para mim aqui a notícia, não sei se vocês já viram, que saiu a vacina da Moderna com uma eficácia de 94,5%, que está em linha subindo aí, essa régua da eficácia, né? Exatamente, que está em linha com a eficácia da Pfizer, né? O que é uma excelente notícia. Parece aí realmente que então existem vacinas eficazes para o coronavírus, o que já tira aí boa parte do problema, uma vez que essas vacinas sejam distribuídas, né? Agora, eu concordo mais uma vez com o João, impressionante como, Gustavo, você conseguiu juntar duas cabeças tão parecidas aqui nessa live.
de que se você, assim, um momento de alto risco é um momento onde aparecem as maiores oportunidades. O problema é que as pessoas não se dão conta que investir é muito mais uma questão emocional do que uma questão matemática, porque quando você está no momento de alto risco, você está no momento de alta volatilidade, você está sujeito a ter perdas severas em horizontes de tempos mais curtos. E aí que as pessoas não sabem como se comportar e acabam fazendo a besteira de sair dos investimentos no pior momento e transformar uma perda momentânea numa perda permanente. Então, dado que a volatilidade é alta, a oportunidade é boa, é hora do investidor, que não é um investidor ainda profissionalizado e tal, buscar alguém para caminhar junto com ele nesse caminho e investir com parcimônia, investir adequado ao perfil de risco. É aquela coisa, investiu, dormiu mal à noite, não investe mais, não tenta ser herói, porque algum momento o emocional vai te atrapalhar. Então é ir com parcimônia e buscar fundos bons que tenham consistência, acho que essa que é a chave, consistência e principalmente uma metodologia de investir que a pessoa entenda, ela precisa entender para se sentir confortável. E aí quando a gente entra na análise setorial, a nossa carteira é exatamente o que o João falou, esse que é mais legal. A nossa maior posição do fundo, por exemplo, hoje é BR Property. BR Properties é, vamos dizer, representante dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores. É uma empresa de locação de laje comercial com a maior parte dos aluguéis ajustados à IGPM e que sofreu severamente, exatamente como o João falou, na crise. Hoje em dia é uma empresa que negociava próximo ao valor patrimonial e hoje ela está negociando aí com 40% de desconto do valor patrimonial. É um caso que, se vier uma outra pandemia ou se vier uma outra crise e tal, é muito difícil você imaginar que o valor dos imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, principais capitais onde ela está, principais cidades onde ela está, e detalhe, esse valor de avaliação já é feito a mercado, então já incorpora esses anos ruins pelos quais a gente passou, é muito difícil você acreditar que esses imóveis vão cair 30%, 40% adicionais para justificar o valor da ação. Então, realmente, esse setor é um setor muito descontado e é por isso que a gente tem um investimento bem grande nele. E a gente tem um outro fundo também que se dedica exclusivamente a investir em ações de que a gente chama que tem renda recorrente, né, dos quais incluem fundos imobiliários, setor elétrico, setor de concessões, que também tem posição pesada aí em fundos imobiliários e nessas ações, que a gente vê bastante upside. O outro setor que a gente gosta muito também é o setor de varejo no mercado interno. Aí eu acho que é um play de recuperação pós-pandemia com bastante desconto no valuation. As empresas que a gente prefere são as empresas que estão indo bem nesse processo de digitalização, como por exemplo a Via Varejo, como por exemplo a Hering, a Guararapes, que são varejistas tradicionais que estão crescendo sobremaneira no digital, e por isso devem se beneficiar desse movimento em direção ao e-commerce também. E por último, a outra grande setor no nosso fundo é o setor financeiro, exatamente pela razão que o João falou. A gente acredita que os bancos sobreprovisionaram na crise, e aí é simples explicar mostrando as projeções de PIB, né? Quando estava no início da pandemia, no momento onde os bancos provisionaram, a projeção do mercado era de uma queda do PIB de 10%, e aí hoje em dia a queda do PIB é 4%. Então, provavelmente, os bancos fizeram uma provisão muito maior do que deveriam. E a gente também tem algumas considerações em relação a esse lance da fintechização, queda de tarifas e tal, que a gente acha que os bancos têm bastante custos para cortar e compensar isso, que, vamos dizer, hoje é o principal detrator de valor aí no setor bancário, né, essa redução de tarifas em função da competição. Por outro lado, o banco tem carteira para expandir, alavancagem para aumentar e outras fontes de receita para explorar, além de custos para cortar, que faz com que a gente não ache que isso é um problema. E por último, então, sobre a minha alocação pessoal nos fundos da Versa, né, essa é uma pergunta muito comum. Hoje em dia eu tenho mais ou menos metade do meu patrimônio investido no Versa Long Bias. E aí, só fazendo um parênteses aqui, que eu já estou me atropelando e esqueci de falar uma coisa que você mencionou em relação a como a gente faz a gestão em relação a todo esse ambiente de risco, né? A gente, nos nossos fundos Long Bias, a gente faz o market time. Nos nossos fundos long only, a gente não faz o market time, tá? E fazer o market time significa que em alguns momentos a gente tira a exposição
comprada e em outros momentos a gente volta com a exposição comprada. E a gente faz isso muito mais de uma perspectiva de gestão de risco, como você falou. Então, na pandemia, a gente na verdade, pré-pandemia, né, quando teve o lockdown da China, a gente ficou bastante assustado e tomou a decisão de gestão de risco de zerar a exposição dos fundos, e aí a gente conseguiu se proteger durante a pandemia. No meio da pandemia, quando a gente enxergou os ativos super baratos, né, muito baratos, a gente desfez essas proteções e voltou até a carteira comprada que a gente tinha. Hoje em dia a gente tem essa mesma carteira comprada e a gente ainda tem uma exposição alavancada, principalmente comprada em real, que quando a gente olha a variável macro, a gente acha que é talvez a variável mais distorcida, então a gente tem uma exposição mais comprada na bolsa e comprada em real também. E essa é uma posição que a gente tem carregado, mas sempre muito atento a todos esses riscos que a gente elencou aqui no nosso bate-papo. Então a gente está ali, a gente está sempre com o dedo no gatilho para fazer um outro movimento que nem a gente fez ali na pandemia, se por acaso a gente enxergar que esse aluno está capengando mais do que a gente imaginava ali para tirar a nota C dele. Tá? Então é desse jeito que a gente faz a gestão de risco. E aí, como eu tenho o meu patrimônio, eu sou fã de ações, tá? E eu sou fã do Equity Risk Premium, no sentido que se não existisse esse prêmio de risco para ter ações, não faria sentido ter ações. Então, eu sou dos que acredita que no longo prazo as ações rendem mais do que a renda fixa. Isso é uma discussão que na teoria faz sentido, mas nem sempre você verifica isso na prática, né, nos mercados. E por causa disso, então, eu tenho 50% mais ou menos do meu patrimônio alocado nos nossos 2 fundos long only, que não fazem o market timing, ou seja, faça chuva, faça sol, eu vou estar comprado em ações ali, e meus outros 50% estão alocados no Versa Long Bias, que aí é o nosso fundo mais arriscado, e que esse sim, enfia o pé no freio, tira o pé do freio. E eu ainda tenho ali mais ou menos uns 10%, 15%, então tem que tirar esses 15% e refazer a conta das outras participações, investidos ali no nosso fundo Versa Tracker, que é o fundo de maior liquidez, que é mais um dinheiro ali para uma utilização de mais curto prazo. Tá? Então, o pessoal pergunta se a gente tem skin in the game. A gente não tem só skin, não, tem tudo in the game mesmo. Skin, a cabeça, o pé, a mão, tudo. Então a gente está lá. É isso aí, a gente está lá dentro. Gente, quase 9h30, a gente vai se encaminhando já para o final do programa. Eu quero abrir um espaço agora para vocês falarem o que quiserem. Quero pedir as considerações finais de vocês e também que vocês contem para a gente o que vocês vão estar de olho, o que vocês esperam pelos próximos dias, começando pelo João. João, obrigado pela presença. Que isso, eu que agradeço, tá? Obrigado, Gustavo, pelo convite. Obrigado, Luiz, por dividir o espaço comigo aí, né, porque ninguém merece aguentar 1 hora ouvir só eu falando, né, pelo amor de Deus. Enfim, muito obrigado mesmo. Eu achei super bacana a nossa live aqui, super agregador, tá? E fico muito feliz de eu estar com uma opinião muito semelhante a um gestor já renomado aí, significa que eu não estou ficando tão velho assim, né? Eu ainda estou entendendo um pouco de mercado. Então, eu gostaria de me colocar à disposição aqui também. Acredito que a gente tenha muito a falar ainda sobre mercado e daqui para frente a gente vai ver um cenário talvez bem diferente do que a gente viu até agora, talvez não, eu considero mais o talvez não. Vamos ver se sai reformas de fato, porque é o que o Congresso vem nos chamando a atenção, né? Vem falando que vai aprovar, que quer fazer reforma, etc., o Paulo Guedes falando que quer vender estatais, que a gente sabe que no Brasil vender estatal é quase um crime hediondo, né? Então a gente precisa mudar essa concepção. O governo não tem capacidade de gerir empresa, isso daí já foi mais do que provado, tem que vender mesmo. Então vamos ver se nos próximos semestres a gente consegue ter boas sinalizações nesse sentido, porque boas sinalizações nesse sentido podem gerar um ano de 2021 muito positivo para o Brasil. Como a gente comentou, o Brasil está muito amassado em dólar, está muito depreciado, a gente tem uma percepção de valor que o Brasil pode não ser tão ruim assim quanto o mercado está precificando, tá? A gente acha que tem... O mercado já precificou a tragédia, ou quase a tragédia, né? E que sem novos triggers ruins, a gente deve manter ou subir ao longo do tempo. Então, a expectativa é que hajam boas sinalizações para os próximos anos,
para que o mercado se mantenha estável e com maior confiança no governo, né? E eu acho que é essa a dinâmica da nossa política daqui para frente, e vamos ver como vai ser a reação do nosso governo na medida em que o Centrão ganhou espaço na eleição. Vamos ver se isso passa uma sensação de urgência na volta ao que o governo se propôs a fazer pré-eleição, ou se isso aumenta o conflito com o Congresso. Tá? Eu acho que essa daí é uma coisa que a gente tem que observar de perto nos próximos dias. Tá certo, João. Obrigado mais uma vez. Agradeço também ao Luiz. Agora eu quero ouvir dele as considerações finais e eu quero passar uma pergunta que acabou de chegar aqui, de um perfil que talvez ele conheça, do Cotista do Versão. Imagino que ele já tenha visto esse logo por aí, esse nome por aí. Ele quer saber se o Fundo Versa amanhã vai comemorar ou não 500 milhão sob gestão. Olha, esse Cotista do Versão é o maior mistério da Versa. Ele tá no Twitter ali, ele conhece a nossa história melhor que nós mesmos e a gente não consegue saber quem ele é. Mas, primeiro, antes de tudo, agradeço aí a oportunidade, agradeço o João e você, Gustavo, pelo convite. E a mensagem que eu queria passar era justamente para a gente ficar de olho no Congresso, que é lá que vai ser definido o jogo. E a outra mensagem que eu queria passar é que o jogo hoje em dia, o jogo da participação política mudou, evoluiu. Hoje em dia foi para as mídias sociais e eu acho que as pessoas não devem desperdiçar a oportunidade que elas têm de pressionar os políticos que elas elegeram ou que não elegeram para fazer o que elas acham certo. Então, sai daquele ícone anônimo lá, que nem o nosso amigo Cotista do Versão, bota a cara, bota o seu nome e fala com educação para o político o que você acha que ele devia estar fazendo, e não perca essa oportunidade, porque é a única forma da gente conseguir passar a mensagem e a única forma que a gente pode interagir e fazer alguma coisa é essa, porque depois ficar só chorando o leite derramado não vai adiantar nada. Então eu acho que esse instrumento novo é um instrumento poderoso. A gente viu que as últimas eleições foram decididas lá, a gente sabe que esse atual governo é muito sensível ao que se debate nas mídias sociais, então eu acho que isso é uma coisa que uma oportunidade que as pessoas não deviam desperdiçar. E vamos ver, né, se a gente vai passar aí do 500 milhão. Tem sido os fundos estão brigando ali nessa marca, mas na verdade não é uma marca nada de demais, assim, a gente na verdade nem se preocupa com isso, a gente está aqui para um caminho de longo prazo, e isso é só consequência aí dos aportes que a gente recebeu esse ano e da valorização, principalmente dos fundos, que aliás é uma coisa que eu tenho bastante orgulho de dizer, é que a maior parte do patrimônio da Versa vem aí, se não a maior parte, mas grande parte vem da valorização dos fundos, do retorno que a gente gerou para os cotistas e não de aporte dos cotistas, tá? E dá para ver isso aí em alguns sites, como por exemplo Mais Retorno e tal, você pode consultar lá isso. Muito obrigado. Mais uma vez, eu que agradeço, a gente que agradece a sua presença, Luiz, a sua presença, João. Agradeço também a sua presença aí do outro lado, mais uma vez aqui com a gente abrindo os trabalhos, e convido a continuar com a gente no nosso site valorinvest.com e com os outros programas que exibimos nas nossas redes sociais ao longo da semana. A gente tem sempre o bate-papo da Natália Lag com algum influencer ligado às finanças pessoais, a Júlia, o Júlia Socorro, a Júlia Levgoy, sempre trazendo informações sobre direitos do consumidor, os 5 coisas com 5 coisas que importam ao seu bolso, 5 coisas apresentado pela Isabel Filgueiras, e no final da semana eu abro os trabalhos aqui no começo, no final da semana tenho fechando os trabalhos com a Verutska Gueking no finalzinho do pregão aqui no Brasil. Mais uma vez, meu grande abraço, meu muito obrigado, até a próxima e continue no valorinvest.com.